Olá, pessoal. Eu sou o professor William Gigo. Estamos agora com a nossa segunda aula do nosso canal Química com o Gigo. Sempre lembrando a todos de não se esquecer de você, no final do vídeo, dar um joinha lá para nós e apertar o sininho para você se inscrever no nosso canal e toda vez que nós publicarmos uma aula nova, você ser notificado, tá bom? A nossa aula de hoje está relativa aos problemas ambientais. Como a nossa parte de química está dentro da área da natureza, sempre é importante nós entendermos os problemas ambientais, porque são questões que podem ser cobradas de nós na prova do Enem. Tá bom? Vamos lá? Bom, nós temos, na verdade, três problemas ambientais. O primeiro problema ambiental é a questão da chuva ácida. Vamos falar sobre ele. A chuva ácida, ela pode ser provocada por três fenômenos. Primeiro fenômeno, quando nós utilizamos combustíveis derivados de petróleo, esses combustíveis têm enxofre. Então, quando nós queimamos gasolina, querosene, óleo diesel, nós também queimamos o enxofre. E quando nós queimamos o enxofre, nós produzimos o primeiro gás, que é o SO2. O SO2 ele vai sair pelo escapamento e daí ele pode tomar dois rumos. O primeiro rumo é reagir com o gás oxigênio e produzir para nós o SO3, que também é um gás. Então nós temos o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre. Esses dois óxidos são óxidos ácidos, que quando encontrarem com a água, vão produzir ácidos. O SO2 produz o ácido sulfuroso, o H2SO3, e o SO3 produz com água o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. O H2SO3 é um ácido moderado e o H2SO4 é um ácido forte. Então, nós teremos uma precipitação de chuva com pH menor do que 7. Por isso, chamamos isso de chuva ácida, certo? Primeiro problema. Mas podemos ter uma segunda situação. Quais são os dois gases mais abundantes no ar atmosférico? Nitrogênio e oxigênio. Esses dois gases, eles reagem na presença de uma faísca. Mas quando na natureza nós temos faísca? Quando nós temos relâmpagos. Então, quando o nitrogênio com o oxigênio ficarem na presença de um relâmpago, nós teremos a formação de um óxido, o NO, como mostra a primeira equaçãozinha. Só que o NO, o CO e o N2O são óxidos neutros. Não reagem nem com ácido, nem com base, nem com água. Então, estamos tranquilos. Mas ele reage com o gás oxigênio e forma o óxido NO2. O NO2 não é neutro. O NO2 é um óxido ácido, porque ele está com um A metal de inox elevado. O NO2 com água produz para nós dois ácidos, nítrico, que é o HNO3, e o nitroso, que é o HNO2. É a mesma situação do ácido sulfúrico. Produz um ácido moderado, que é o HNO2, e um ácido forte, que é o HNO3. E ele vai precipitar junto com a chuva. Então, automaticamente, a nossa chuva será uma chuva ácida, de um pH menor do que 7. Certo? Bom, mas a pergunta é, William, se não tem relâmpago e se não tem poluição, a minha chuva é neutra? Não, também não. Por quê? Porque um dos gases que nós também temos na natureza, que faz parte do ar atmosférico, é o próprio gás carbônico, que também é um óxido ácido. Com água, vai formar o ácido carbônico, como mostra a equaçãozinha, formando para nós o H2CO3.
Só que o ácido carbônico é um ácido fraco. Essa é a nossa vantagem, certo? Ele não vai provocar tantos danos quanto do ácido sulfúrico ou do ácido nítrico, tá bom? Mas nós nunca teremos uma chuva neutra. Nós teremos uma chuva de pH menor do que 7, porque o gás carbônico faz parte do ar atmosférico. Então, nós temos, então, 3 situações. O ácido sulfúrico, o ácido nítrico e o ácido carbônico, que vão precipitar, possivelmente, junto com a chuva, se tivermos poluição e se tivermos relâmpagos. Tudo bem? Mas a questão é, que problemas que eles podem causar para nós pelo fato de estar descendo uma chuva, por exemplo, com ácido sulfúrico. Então, eu coloquei ali um problema para nós, que é a questão da corrosão de portões, que são de ferro, que vão reagir com o ácido sulfúrico e liberar para nós o sulfato de ferro. Vejam, gente, que o ferro, antes da equação, ele está com NOx 0. E depois da equação, na fórmula do FeSO4, ele já está com NOx mais 2. E o que significa ele estar com NOx mais 2? Significa que ele oxidou. Então, daí é que vem o fato de nós dizermos que ele sofreu um fenômeno de corrosão, porque ele sofreu um fenômeno de oxidação, certo? E sulfato de ferro é um sal solúvel. Então, automaticamente, ele vai perdendo massa conforme ele vai ficando exposto a esse tipo de chuva ácida. Outro problema ambiental que nós vamos ter com a chuva ácida é a questão das estruturas de mármore que nós temos, por exemplo, nas praças, onde está presente o carbonato de cálcio, que com o ácido sulfúrico produz para nós sulfato de cálcio, que é um sal fraco. O sulfato de cálcio é o gesso. Então, o que vai acontecendo com essas estruturas de mármore? Elas vão ficando quebradiças e elas vão se desfazendo, tá bom? Quando essa reação acontece, ele forma o ácido carbônico. O ácido carbônico é uma substância que naturalmente se decompõe em 2 substâncias, água e gás carbônico. Então, nós temos a formação de bolha. Então, as pessoas acham que é um ácido que está borbulhando. E, na verdade, não é o ácido que está borbulhando. É a formação do gás carbônico que dá a formação das bolhas, né, que decompõem o CO2, e aí tem-se a impressão que o ácido está fervendo, né, mas não tem ácido fervendo. É o gás carbônico que está formando e está enchendo aquela região onde está úmida, cheia de bolhas. Tá? Então, esses 2 problemas causam para nós, tanto com ácido sulfúrico, tanto com ácido nítrico, esses problemas com estruturas de ferro e com estruturas de mármore. Tá bom? Então, esse é o primeiro problema ambiental, a questão da chuva ácida. Tá? Bom, como que a gente vai fazer, então, para evitar a formação desse tipo de chuva? Nós precisamos de meios, então, que não utilizem a questão dos combustíveis, porque esse é o grande dano para o meio ambiental, para a questão ambiental, né? Então, nós teríamos que ter um transporte coletivo mais efetivo, né? Não ficasse tão cheio, para que as pessoas pudessem usar e se deslocar com facilidade e evitar o uso do carro, né? Do carro próprio. A utilização nas regiões de capitais, com o uso mais intenso do uso do metrô, que utiliza um sistema elétrico, não trabalha com combustíveis fósseis, né? Utilização de fontes de energia menos poluidoras, então, nesse caso, nós teríamos que partir para fontes alternativas, para não consumo de combustíveis. Purificação dos escapamentos de veículos, as pessoas têm um hábito muito ruim de só corrigir os problemas do carro quando eles surgem, né? Muito poucas pessoas preocupam-se com a prevenção, certo? E um último detalhe, utilizar combustíveis com baixo teor de enxofre, que no caso seriam baixas substâncias que alteram a octanagem do combustível, que são acrescentados justamente para facilitar o processo de combustão. Tá bom?
Vamos falar agora do segundo problema ambiental, que é a questão do efeito estufa. O que acontece? Na utilização de determinadas substâncias do nosso planeta, nós temos por consequência a formação de outras. Assim, por exemplo, quando nós queimamos combustíveis, ou quando, por exemplo, queimamos cana-de-açúcar, não é? Nós temos uma formação muito grande de gás carbônico. Então, queimadas produzem para nós uma quantidade muito grande de CO2. Lixo. Lixo é um dos grandes problemas ambientais. Difícil nós ficarmos livres do lixo. Nós precisávamos de um sistema mais efetivo na questão da reciclagem. E lixo, quando fermenta, produz para nós uma grande quantidade de metano. Então, você observa ali no nosso quadro que duas dessas substâncias são grandes formadores de gases, e gases esses, gente, de alta densidade. São gases que não vão subir muito. Então, o que vai acontecer? Ele vai fechar o nosso planeta dentro de uma bola quente. Então, os raios do Sol, como você pode observar no esquema, vão passar por essas camadas de gases, vão atingir o solo do nosso planeta, vão sofrer um fenômeno de reflexão, mas ao bater nessas camadas desses gases, uma parte dessa luz vai ficar presa na faixa do infravermelho. Essa faixa de luz de ondas infravermelho vão fazer o que com os demais gases que ficaram presos na parte inferior? Vai esquentar. E automaticamente o nosso planeta vai se aquecendo cada vez mais durante todo o ano. Tá bom? Aquecimentos que nós tínhamos a cada década, agora nós estamos tendo esses aquecimentos a cada 4, a cada 5 anos. E aquecimentos elevados do nosso planeta têm consequências muito graves. Consequências, por exemplo, como o derretimento de geleiras. Consequentemente, nós teremos uma elevação do nível do mar. Então, quando nós tivermos maré alta, o que é que vai acontecer? Essa água vai provocar para nós inundações. Então, nós já temos cidades à beira-mar que já constroem barreiras, porque quando dá maré alta, ela já entra dentro da cidade. Nós temos até mesmo bairros que têm que ser destruídos, não podem ser habitados, por causa justamente da maré alta. Porque como nós temos um derretimento de geleira, automaticamente nós temos uma elevação no nível do mar. E quanto mais água, mais vapor. E o vapor também provoca um aquecimento do planeta. Tá bom? Isso, por consequência, nós temos então a desertificação. Nós temos regiões onde tínhamos água, não temos mais, devido ao aquecimento e pouca chuva. Tá bom? Então, tudo isso está interligado. Então, o uso excessivo de coisas, de combustíveis que se queimam, e aí, nesse caso, entram os derivados de petróleo e também álcool, até mesmo o gás natural. Tá bom? Então, tudo que nós queimamos, nós vamos gerar gás carbônico, CO2. O segundo problema é a questão do lixo. Então, se nós não tivermos uma educação para a formação de processos de reciclagem, as pessoas vão produzindo lixo cada vez mais e o estoque desse lixo entra num processo de fermentação e gera para nós uma grande quantidade de gás metano, que também vai causar para nós o efeito estufa. Tá bom? Então, eu destacaria para você 2 gases que é provocado por nós, que é o CO2 e o CH4, e eu destacaria ainda também o vapor da água. Só que esse faz parte do ciclo natural do nosso planeta. Tá bom? Terceiro problema que nós temos na questão ambiental é a camada de ozônio. Tá bom? O que é a camada de ozônio? É uma camada de gás levemente azulado, de odor bastante forte, né? Ela fica situada na estratosfera. E o gás ozônio, o que ele faz? Ele nos protege
dos raios ultravioleta, certo? Se nós tirarmos a camada de ozônio, nós automaticamente ficamos expostos a esse comprimento de onda. Tudo bem? Agora, o que significa um buraco na camada de ozônio? Não é propriamente o que a gente entende por buraco. Na verdade, nós vamos substituir o ozônio pelo O2. Mas a natureza faz isso sozinha. O gás ozônio é mais pesado, desce, aumenta a pressão atmosférica em cima dele, ele vira O2. O O2, que é mais leve, sobe, submetido a uma menor pressão atmosférica, vira O3. É um ciclo natural. O que nós vamos fazer é acelerar o processo do O3 em O2. Então, na verdade, o buraco na camada de ozônio que a gente fala é uma transformação do O3 em O2. O grande campeão de fazer isso era o famoso CFC. O CFC é carbono, 2 flúors e 2 cloros. O CFC, na presença da luz ultravioleta, ele libera um cloro sozinho, na forma de um átomo. E nós temos um nome para isso. Nós chamamos isso de radical livre. Então, o cloro sai na forma de um radical livre. Como vocês podem observar pela equação, ele vai para cima do ozônio. Quando ele vai para cima do ozônio, ele tira dele um O e transforma-se no ClO. Só que os ciclos continuam. O ClO volta a liberar o cloro novamente, que volta na primeira equação e torna a reagir com o ozônio. Então, se vocês observarem nas equações, o que está acontecendo, na verdade, é a transformação do O3 em O2. Então, quando o O2 fica no lugar do O3, eu não tenho filtro. E aí, automaticamente, eu não tenho como nos proteger da camada dos raios ultravioleta. Então, isso é o buraco na camada de ozônio. É nós substituirmos a camada de O3 por camadas de O2. Tá bom? Se nós pararmos de usar os famosos CFCs, automaticamente a natureza vai se recuperando, que é o que tem acontecido nos últimos anos. Há uma recuperação e há o que a gente chama de fechamento dos buracos, isto é, a própria natureza está substituindo o O2, que estava no buraco, pelo O3, voltando a recuperar para que nós não tenhamos mais esses problemas ambientais. Tá bom? Bom, então, fechamos aqui com você os 3 problemas ambientais. Destruição da camada de ozônio, o efeito estufa e a chuva ácida. Dos 3, o mais importante hoje para nós é a questão do aquecimento global. Então, é a questão do efeito estufa. Tá bom? Vamos ver alguns problemas aqui conosco. Questões do Enem. Em um dos processos usados no tratamento do lixo é a incineração, que apresenta vantagens e desvantagens. Em São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas temperaturas e parte da energia liberada é transformada em energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a emissão de poluentes na atmosfera, gás carbônico. Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração, destacada no texto, é aumentar o volume de lixo incinerado. Não, vou produzir mais gases, né? Fomentar o uso de filtro nas chaminés dos incineradores para a diminuição da poluição do ar. Então, como o CO2 é um óxido ácido, eu preciso de filtros que tenham um caráter básico para reagir com esse gás carbônico e segurar ele, certo? Principalmente, não só o CO2, mas outros óxidos que também podem sair, como, por exemplo, o CO, que é altamente tóxico para nós. Tá bom? Então, na hora da combustão, são produzidos vários gases, entre eles o CO2, o CO,
que é o monóxido de carbono, o carbono sozinho, que é o chamado carbono fuligem, tá bom? Então, na verdade, eu preciso dos filtros para segurar esses gases e evitar que eles vão para a natureza, que vão nos causar os problemas ambientais, tá bom? Essa questão do Enem, portanto, nós tínhamos já como resposta a letra B. Já na outra questão, ele fala assim, ó, para evitar o desmatamento da Mata Atlântica, nos arredores da cidade de Amargosa, no recôncavo da Bahia, o IBAMA tem atuado no sentido de fiscalizar, entre outras, as pequenas propriedades rurais que dependem da lenha proveniente das matas para a produção da farinha de mandioca, produto típico da região. Com isso, pequenos produtores procuram alternativas como gás de cozinha, o que encarece a farinha. Uma alternativa viável em curto prazo para os produtores de farinha em Amargosa, que não cause danos à Mata Atlântica, nem encareça o produto, seria o quê? Letra A. Construção de pequenas propriedades de grandes fornos elétricos para torrar a mandioca. Você vê, o forno elétrico, ele não é que não vai nos causar um problema ambiental. O problema, gente, é como levar a eletricidade para todos, que é uma dificuldade que o próprio país já enfrenta, tá bom? B. Plantação em suas propriedades de árvores para serem utilizadas na produção de lenha. Não, eu vou continuar produzindo os gases da mesma maneira, não é? Permissão por parte do IBAMA da exploração da Mata Atlântica apenas pelos pequenos produtores, o problema vai se manter do mesmo jeito. D. Construção de biodigestores. Você vê que aí, ó, eu estou resolvendo um dos problemas do efeito estufa, não é? O biodigestor, o que é? Nós guardarmos dejetos, nós guardarmos lixo dentro dele, deixarmos a ação das bactérias e produzir desse processo gás metano. Aí o gás metano vai ser queimado, vai mover por explosão um gerador que vai gerar energia para essa região. Então eu não preciso levar a eletricidade até o local. Eu posso produzir essa geração interna, tá bom? E aí eu resolvo o problema da questão do lixo. Então, na construção de biodigestores para a produção de gás combustível, que no caso é o metano, a partir de resíduos orgânicos da região, tá bom? Então, eu resolvo o problema do lixo e gero energia para todos. Então, essa seria a melhor resposta para essa questão também do Enem. Tá bom? Tudo bem. Beleza. Então, era isso. Eu queria destacar para vocês na nossa aula de hoje a questão dos problemas ambientais, da questão da utilização consciente dos combustíveis, da geração de possibilidades alternativas que gerem energia e resolvam essas questões que talvez para o futuro não tragam tantos problemas como nós temos hoje no nosso planeta. Tá bom? Então fica por hoje a nossa aula aqui nossa aula 2, né, do nosso canal Química Contigo. Não esqueça de dar o joinha aí embaixo para nós e também não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um grande abraço a todos. Até mais.